Então vamos falar um pouco sobre semiologia das lesões granulomatosas. As lesões granulomatosas, elas são descritas como doenças inflamatórias caracterizadas pela formação de granulomas. Lembrando que esses granulomas, eles constituem um tipo de inflamação crônica, onde irei encontrar nas alterações principalmente histopatológicas a formação de macrófagos epitelioides. É o que a gente consegue ver aqui nessas fotomicrografias apontadas na seta. Esses macrófagos epitelioides, geralmente eles se fundem formando células gigantes, que a gente também consegue ver aqui nessa fotomicrografia. Nessa outra fotomicrografia, a gente consegue ver aqui no centro esse tipo de alteração. E outra coisa que chama bastante atenção, característicos desses granulomas, é a formação de um colar leucocitário mononuclear. Ou seja, eu encontro um colar, uma faixa rodeada de linfócitos. E aqui no esquema central, eu consigo ver essas características inerentes desses granulomas, que são as células epitelioides, as células gigantes multinucleadas e esse colar confinando essa lesão, que são o infiltrado leucocitário mononuclear. Sendo assim, essas lesões a gente consegue ver nas fotomicrografias com certa facilidade. Então vejam que nessa lesão granulomatosa, descrita aqui nessa figura fotomicrográfica, eu consigo perceber essas lesões, essas células gigantes multinucleadas. Consigo ver outra aqui, uma abundante vascularização também, os vasos aqui presentes, mas o que chama mais atenção é a formação dos granulomas. Aqui eu tenho um, bem característicos, as células epitelioides aqui, uma célula gigante aqui multinucleada, o que caracteriza a formação desses granulomas. Clinicamente, eu consigo também perceber essas alterações macroscopicamente. Então, vejam que nessa ilustração eu mostro para vocês essas projeções dos granulomas já superficialmente na área pulmonar, formando tubérculos, que muitas vezes nas radiografias de tórax isso é percebido, a formação desses tubérculos na disseminação broncogênica dessas lesões granulomatosas. Já nas lesões orais, eu também consigo ver esses grânulos, oriundos desses granulomas, encontrados seja na gengiva marginal ou inserida, na área do palato. A gente consegue ver essas granulações branco-amareladas, e também na região facial e cervical, onde eu tenho tumefações bastante endurecidas, com ponto de flutuação, mostrando essa característica também inerente dessa inflamação crônica granulomatosa, onde eu tenho um ponto de flutuação com essas colorações também amareladas, lembrando grânulos sulfúricos ou de enxofre, que a gente vai ver mais à frente qual característica, qual doença tem essa característica mais marcante. Estudando propriamente algumas lesões granulomatosas que têm repercussão na cavidade oral, temos a tuberculose, que é uma importante infecção pulmonar, geralmente inicial. Ela tem a etiologia marcada pela infecção, né, do Mycobacterium tuberculosis. Ela é dividida basicamente em tuberculose primária e secundária, lembrando que a tuberculose primária caracteriza a prima infecção, muitas vezes associada à tuberculose pulmonar, e a tuberculose secundária caracteriza a doença ativa, muitas vezes confinada na estrutura pulmonar. Em outros órgãos também a gente pode encontrar, como tecido renal, tecido ósseo, também a gente pode encontrar, e linfonodos.
Então a doença, além do pulmão, ela pode também infectar outros órgãos importantes do corpo. Muitas vezes, quando essa tuberculose ela tem sua disseminação difusa pelo sistema vascular, a gente caracteriza essa tuberculose como tuberculose miliar. Geralmente, os sintomas associados a essa condição é a febre baixa, geralmente no período de entardecer vespertino, então febre vespertina, na transição da tarde para início da noite. O paciente também cursa com mal-estar, anorexia, perda de peso, é um sintoma também bem interessante, observado nos doentes. Outra coisa que eles podem aparecer em consequente dessa febre baixa, nesse período vespertino, apresentarem sudorese noturna. Associado ou não, a depender da fase da doença, né? Tosse produtiva. Muitas vezes essa tosse produtiva está associado com secreção também sanguinolenta, caracterizando assim o que nós chamamos de hemoptise. Outra alteração também curiosa da tuberculose é quando ela apresenta manifestações dermatológicas, a gente caracteriza ela como lúpus vulgar. Então, as lesões de tuberculose na pele a gente segmenta como sendo lúpus vulgar, que muitas vezes é tratado pelo pessoal da dermatologia. Já a tuberculose oral, ela tem uma característica muito típica, onde nós vamos encontrar úlceras crônicas, indolor, ou seja, assintomáticas, muitas vezes com um aspecto granuloso de coloração branco-amarelada. E o que a gente caracteriza assim essas granulações com essa transição de coloração branco-amarelada como sinal de trelar. É o que a gente observa aqui nessas úlceras representadas nessas fotografias, onde eu tenho essas úlceras únicas com esse fundo branco-amarelado, caracterizando assim sinal de trelar. Vejam que pode aparecer em várias regiões da cavidade oral, né? Mucosa, região retrocomissural, gengiva, marginal inserida, região do palato, fundo de vestíbulo. E o que geralmente caracteriza na histopatologia desse tipo de alteração são os granulomas. A gente consegue ver aqui vários granulomas. E muitas vezes o que vai realmente determinar, consagrar esse diagnóstico histopatológico é a presença do micro-organismo. Então a gente consegue visualizar isso no HE normal, né? A coloração de hematoxilina e eosina. Muitas vezes esses granulomas podem ser caracterizados, mas dificultando a visualização do micro-organismo. A gente vê aqui em maior aumento uma célula gigante multinucleada, linfócitos ao redor, e a gente consegue ver o micro-organismo. Isso realmente determina bem a descrição do laudo histopatológico, caracterizando assim tuberculose oral. Muitas vezes temos que lançar mão, por exemplo, de uma coloração especial, que é a Zienilson, onde eu consigo caracterizar melhor, visualizar melhor esse bacilo, né, que é o bacilo de Koch ou Barr, né, onde esse bacilo ele é álcool-ácido resistente e através desse tipo de coloração específica, que é a Zienilson, a gente consegue caracterizar melhor e visualizar melhor o micro-organismo e comprovando que aquela úlcera removida para análise histopatológica é uma úlcera oriunda da tuberculose. A gente tem aqui características específicas, porque essa alteração ela pode cursar na fase primária e também secundária, geralmente quando a tuberculose oral
primária, as áreas mais acometidas são a gengiva e áreas de inflamação próximo aos dentes ou em locais de exodontias recentes. Ou a tuberculose secundária, geralmente pode acometer mais as regiões de língua, palato e lábios. Muitas vezes, quando existe contaminação óssea, para a tuberculose oral, nós vamos caracterizar dessa forma a osteomielite tuberculosa, que muitas vezes essa osteomielite pode cursar com fistulação. É o que acontece aqui, ó, nessas fotografias. A gente consegue perceber que existe uma tumefação. Geralmente intraoral vamos encontrar alteração nessa mucosa com a formação dessa fístula extraoral, que a gente caracteriza essa área de fistulação como escrófula. Muitas vezes os linfonodos estão acometidos nesse tipo de condição, que muitas vezes a gente pode detectar na radiografia panorâmica. Então eu vejo aqui, ó, uma calcificação de um linfonodo, essas áreas aqui radiopacas, o que vai demarcar que aquele linfonodo pode estar associado à tuberculose ganglionar. Para o diagnóstico específico, a gente tem uma gama de estratégias que a gente pode lançar mão, dentre elas o exame físico, sempre muito bem estruturado e indicado para os casos. Outro tipo de exame diagnóstico é o raio-x de tórax, onde eu vou ver uma característica muito marcante, que é a formação dessas alterações radiopacas na porção e radiolúcidas também, nessa porção hilar e no terço superior do pulmão. Muitas vezes, quando eu encontro aquelas áureas de calcificação, eu já vejo essas nodulações radiolúcidas presentes, o que tem um indicativo interessante de tuberculose. Então, vejam que na tuberculose, propriamente, a área do pulmão acometido seria a porção hilar e o terço superior, o terço mais apical, geralmente é mais acometido, como mostrado nessa figura. Outro tipo de diagnóstico que a gente pode lançar mão é o exame de PPD ou teste de Monteau, onde eu vou injetar na pele superficialmente a toxina tuberculínica e nela ela vai produzir uma reação que geralmente a gente se espera de 48 a 72 horas. Se existe essa reação eritematosa, geralmente a distância, né, o indicativo, o parâmetro de análise desse eritema seria igual a 10 ou superior, 10 milímetros ou superior, para a gente ter um diagnóstico positivo, ou seja, a pessoa teve contato ou é imunizada, né, contra a tuberculose, que a gente sabe que a principal profilaxia para ela seria a vacinação, que geralmente é feita logo no início da vida, ao nascer e aos 6 anos de vida, né? Que é a BCG. Geralmente a gente consegue ver a marca da imunização no braço, no terço superior do braço direito. Muitas vezes, quando os pacientes apresentam expectoração, é indicado se fazer a basiloscopia, seguida de cultura, e quando se tem lesões de pele ou também lesões orais, o indicado é se fazer a remoção com análise histopatológica para se identificar, né, o próprio bacilo. Quando isso não acontece, existe hoje um exame padrão ouro para se identificar a presença de anticorpos produzidos contra o bacilo, que é o exame de PCR. Então, é bastante utilizado muitas vezes quando os pacientes possuem a tuberculose miliar que não tem comprometimento pulmonar tão característico. Então, geralmente se lança a mão do exame de PCR. Então, esses seriam os exames diagnósticos disponíveis para diagnóstico da tuberculose. Para o tratamento, existe um tratamento bem específico já, renomado, utilizado mundialmente, que é a associação
é de diversas drogas, diversos medicamentos. E geralmente essa associação ela é feita durante um período de 6 meses. Muitas vezes, durante as primeiras semanas de tratamento, o paciente já apresenta melhoras dos sintomas e muitas vezes esses pacientes tendem a abandonar o tratamento por conta da remissão dos sinais e sintomas. Ele se sente bem melhor, começa a ganhar peso, não tem mais febre e muitos acham que estão curados. Mas geralmente na terapêutica eles são encorajados a cumprir todo esse curso de 6 meses usando a combinação dessas medicações aqui, que geralmente ela é oferecida pelo Ministério da Saúde. E muitas vezes, quando as lesões orais elas acontecem, se comprova tuberculose oral, a gente faz um encaminhamento para o pessoal da DIP ou da infectologia para que se acompanhe esse paciente. Geralmente, quando eles tratam a doença em si, com esse conjunto de medicações, nós temos a regressão das lesões orais. Né? Então, isso é bem acompanhado quando existe o tratamento específico, essas lesões regridem. Ok? Dúvidas, perguntas? Eu tenho, professor. Pode perguntar. Quando você suspeita de tuberculose, precisa fazer biópsia, no caso do dentista, por exemplo? Sim, por quê? Porque principalmente quando o exame clínico ainda não é tão elucidativo, né? Porque muitas vezes eles não cursam com alteração pulmonar. E muitas vezes, para diagnóstico diferencial, principalmente porque essas lesões, elas lembram muito outras coisas, como por exemplo sífilis, como por exemplo carcinoma de células escamosas, ou até uma estomatite ulcerativa crônica, né? Uma recidivante, desculpa, uma estomatite recidivante, né, uma afta crônica que pode acontecer. Então, por ter esses critérios diagnósticos diferenciais, muitas vezes a gente tem que abordar com o exame de biópsia. Obviamente que muitas vezes a gente já faz tudo meio que junto. Faz a biópsia, solicita PPD, solicita também o raio-x de tórax, né? Todos esses exames para a gente reunir e poder encaminhar melhor esse paciente com um diagnóstico mais específico. Obviamente que a gente vai pensar fortemente em tuberculose oral, por isso que a gente faz a biópsia, né? Ou em outra condição, porque sempre a gente tem que pensar em dissociar ou ter coexistência, né, de outra coisa. Aí por isso que a gente realiza o exame de biópsia, né, por ter essa associação com outras doenças, né? Ok? É por isso que a gente Tudo certo. realiza esses exames, porque vocês vão ver agora, quando eu falar da sífilis, por exemplo, que é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria do gênero Treponema pálido. Essa é uma importante infecção que ela lembra muito isoladamente com tuberculose. Então, por isso que a gente muitas vezes indica o exame cirúrgico, né, a remoção parcial da lesão e análise histopatológica. Vocês vão ver que na sífilis a gente não encontra, por exemplo, uma característica histopatológica específica. Vamos usar só o granuloma. Diferentemente, por exemplo, da tuberculose, que eu consigo ver o micro-organismo. Aí eu vou explicar mais à frente. Uma coisa também importante que essa infecção, a sífilis, durante os anos ela tem aumentado, principalmente a adquirida, ela tem aumentado de forma exponencial, né? Isso por conta da característica de hábitos viciosos dos pacientes de não usar a proteção, né, não fazer a proteção durante a atividade sexual, visto que a transmissão é o contato sexual, ou muitas vezes a via hematogênica ou materna, né, porque a gente também tem a sífilis gestacional, seguida muitas vezes da congênita. Então a gente vê que ao longo dos anos isso tem aumentado, deflagrando então a sífilis como uma doença de notificação compulsória, assim como a tuberculose. Então vejam que elas caminham muito uma do lado da outra, né? Porque muitas vezes elas se exacerbam devido à queda de imunidade que o indivíduo possa ter.
Porque quando se pensa em sífilis e tuberculose, a gente sempre tem que lembrar de outras infecções, principalmente uma EST muito conhecida, que é o HIV. Então, por isso que a gente sempre está tentando fazer o diagnóstico mais preciso desses dois tipos de condição. A gente sabe também que a sífilis é dividida em 3 estágios: primário, secundário e terciário. Lembrando que as primeiras fases, a primária e a secundária, elas são altamente infectantes. Muitas vezes os pacientes cursam sem sintomas ao longo da doença, né? O que faz com que eles não procurem tratamento. A gente vai ver isso nas características clínicas. E a transição do período de incubação da primária para a secundária são de 4 a 10 semanas, e da secundária para a terciária, de 1 a 30 anos, caracterizando assim o que nós chamamos de sífilis latente. Então, é uma doença bastante curiosa por conta desse tempo todo de instalação da bacteremia, e muitas vezes os pacientes melhoram e não fazem o tratamento. Então, muitas vezes as lesões primárias, elas são em loco, ou seja, a porta de entrada se dá pela área de contágio. Então, as áreas mais comuns é a genital externa, o ânus e a cavidade oral. E geralmente essa lesão se desenvolve no local dessa inoculação por um período mais ou menos de 3 a 90 dias. Pode haver também comprometimento na cavidade oral, isso pode acontecer com relação à sífilis primária, mas muitas vezes a gente não consegue um diagnóstico tão específico, porque melhoram. Essas úlceras que aparecem, é o cancro, que a gente costuma falar, né? O cancro sifilítico, quando aparece na cavidade oral, eles fazem uso de medicamentos, porque a gente sabe que ela evolui, porque ela já passa para outra fase. Então, o cancro a gente quase não consegue, muitas vezes, dar esse diagnóstico específico, porque eles tendem, né, a não procurar o serviço achando que é uma afta ou uma coisa muito tola. Então, geralmente, quando aparece, aparece nos lábios, na língua, no palato, na gengiva e na tonsila palatina. Muitas vezes, por conta da exacerbação dos sinais e sintomas, pode haver linfadenopatia bilateral, regional, né? Então, a gente tem o cancro presente, né? Tem a ferida presente, que é o local de inoculação, e geralmente a cadeia linfática próxima àquela área vai ficar acometida. Então, a região inguinal, por exemplo, axilar, cervical, são as mais que a gente vai encontrar. Aí eles tratam como se fosse uma infecção local, sem necessariamente também procurar o profissional. Por conta que a melhora, a cicatrização desse cancro, dessa lesão, acontece de 3 a 8 semanas. A gente tem aqui uma úlcera de bordas elevadas, endurecidas, que geralmente é assintomática. Por mais que ela seja exuberante, a gente, o paciente não procura para tratamento. E quando aparece dessa forma, a gente sempre tem que pensar nos diagnósticos diferenciais principais para esse tipo de alteração. Lembram que a gente conversou um pouquinho sobre, quando falou de pré-câncer? A gente falou um pouquinho sobre isso. Vejam que parece bastante com uma eritroplasia, uma leucoeritroplasia. A gente consegue mais ou menos se confundir, ou também outra lesão bacteriana que a gente vai falar, fúngica, que a gente vai falar mais à frente. Então, pode sempre se pensar nisso. Então, sempre associar como diagnóstico diferencial o carcinoma de células escamosas, a tuberculose oral e uma estomatite aftosa recidivante. Sempre associar, porque vai lembrar bastante. Mas, obviamente, que pelos sinais e sintomas a gente pensa mais fortemente ser sífilis que outra coisa, mas entram como diagnóstico diferencial. Por isso que muitas vezes se realiza a remoção parcial para análise histopatológica, por conta dessa dúvida, ou coexistência, né? Então a gente sempre tem que pensar no diagnóstico mais provável e também na coexistência de outra coisa. Então a gente sempre faz essa abordagem cirúrgica. Vejam que aqui É eu tenho. indolor, professor? Oi? É indolor? É indolor, assintomática. Assintomático, ó. Indolor.
Isso é que intriga mais, porque a gente sabe que os pacientes geralmente procuram atendimento quando tem perda da função associada à dor, quando eles não se alimentam mais, ou quando aquilo ali incomoda bastante. Aí eles vão e procuram. Caso eles melhorem durante esse processo, eles não procuram. É praticamente assim, né? A gente sabe que é dessa forma que a população encara. Principalmente quando se tem, né, uma suspeita forte que a pessoa apareceu com a lesão depois que realizou, por exemplo, sexo, né, atividade sexual sem proteção. Aí é que eles não procuram mesmo, porque existe o preconceito, toda aquela história toda, né? Então já faz com que esses pacientes fiquem bem longe da gente. Então geralmente vão procurar quando já está numa fase mais evoluída. A gente consegue ver isso. Por exemplo, elas às vezes aparecem dessa forma. E num curso mais ou menos pequeno, de 10 dias a 3 semanas, involui, desaparece. E parece que nada aconteceu. E aí esse paciente fica um potente transmissor da condição. Por isso que ela aumentou na população de um tempo para cá. Principalmente da população mais jovem, até porque a gente tem uma diminuição, por exemplo, de uma doença que está bem associada, né, à sífilis, que é o HIV. Então, as pessoas muitas vezes fazem a prática de risco, né? Não existe mais os grupos de risco, e sim o comportamento de risco. Tanto que essas lesões tendem a aumentar. Então, a gente vê na população mais jovem e também nas fases mais tardias dessa alteração, a gente já vê na população mais idosa. Então, às vezes a gente pega um idoso que não tem múltiplos parceiros, não tem essa alteração, mas no passado ele contraiu a doença e ela não se exacerbou, não se caracterizou como tal, ou apareceu e ele não procurou o serviço. Então já vai pegar numa fase mais tardia, terciária. A gente às vezes encontra bastante isso. Então vejam que essas úlceras aqui parecem aftas normais. Aqui já lembra, né, uma leucoplasia, uma eritroplasia. Então por isso que é indicado se fazer a remoção. Isso poderia causar aquela leucoplasia pilosa oral? Poderia. Pode acontecer por conta da imunossupressão, tá? Da doença em si. Aí pode ter concomitância. É verdade. Por conta da imunossupressão. Lembra que a gente falou sobre isso, que o Epstein-Barr, ele é um vírus oportunista? E essas doenças a gente sabe que elas exacerbam mais os sinais e sintomas quando existe o que? Queda de imunidade. Por isso que vocês vão ver que quando o paciente suspeita de tuberculose, sífilis, a gente sempre pensa no grande vilão de tudo isso, que é o HIV. Né? Sempre uma coisa está associada à outra. Tanto que nos exames, por mais que não possa ser, para descartar, sempre se pede as sorologias para HIV 1 e 2. Porque sempre está associado por conta da imunidade ali presente. Aí, obviamente, que a gente pode ter essas coexistências de outras coisas também, né? Então, a gente também pensa na leucoplasia pilosa oral por conta da queda de imunidade, porque a gente vai ver que o paciente cursa com uma fase de doença mais severa quando essa imunidade cai bastante, né? Porque, via de regra, eles ficam bem, melhoram, né? Passam por aquela fase, acham que estão bons. Ou muitas vezes tomam, fazem uso da medicação porque o vizinho fez, o primo, o irmão, e não procuram o atendimento para saber a fase específica da doença, né? Porque uma hora detectada a primária, ela evolui rapidamente para a secundária. A gente sabe que é um período de incubação mais curto, que leva geralmente de 4 a 10 semanas, né, após a primária. E existe surgimento de sintomas sistêmicos, como, por exemplo, linfadenopatia indolor, dor de garganta, mal-estar, perda de peso, febre, e entra aqui as dores músculos esqueléticas. Eles reclamam de artralgia, que pode existir. Lesões múltiplas podem aparecer, tanto nas regiões genitais como cavidade oral. E uma coisa também interessante é que melhora.
Então, de 3 a 12 semanas. Então, se ele não tem outra coisa, ou se ele tem um sistema imune muito competente, eles não têm a exacerbação dos sintomas, o que faz com que eles não procurem o atendimento. Porque esse período da secundária, ou também chamada de sífilis disseminada, pode ter um período maior quando comparado com a primária, né? A secundária. Nessa fase, no passado, se tinha muita contaminação por transfusão sanguínea, mas atualmente são as drogas injetáveis ou a prática, a prática sexual sem proteção, que são a fase, né, de mais contaminação para esse tipo de condição a outros pacientes. Outra coisa também interessante é que nessa fase secundária, manifestações clínicas importantes podem aparecer, como, por exemplo, essas alterações aqui, que é a roséola sifilítica, que são máculas e pápulas de coloração avermelhada com esse halo enegrecido, que aparecem na região palmo-plantar. Então, na palma da mão, das plantas dos pés, aparecem essas alterações. Aí, com isso, fica até mais fácil nortear o diagnóstico. Outras alterações de mucosa que podem ocorrer, principalmente na cavidade oral, são as placas mucosas, placas brancas. Aí, nesse caso específico, a gente pode pensar na leucoplasia pilosa, lembra bastante. Pode pensar também a associação, né? Ou até uma candidíase hiperplásica. Vejam que começam a se parecer uma coisa com a outra. Por isso que é importante uma boa anamnese e exame físico. Então, as placas mucosas são bem características nessa fase secundária, que geralmente aparecem porque muitas vezes na região do lábio elas começam a ficar visíveis e muitas vezes elas demoram mais a regredir, né? Elas têm esse curso, mais ou menos de 10 semanas, até 10 semanas, ou seja, demora um pouquinho para eles se livrarem dessas alterações. Aí eles vão e procuram. Então, na placa mucosa é uma forma clínica de diagnóstico bem constante atualmente, que geralmente eles procuram porque elas começam a ficar visíveis e esteticamente elas começam a aparecer. Aí eles se incomodam e procuram o atendimento. Outro tipo de alteração que lembra muito lesões de HPV que podem acontecer, que tem remissão, né, regressão, é o condiloma lata. Lembra muito áreas verruciformes da região, por exemplo, ano genital. Podem também aparecer. Muitas vezes, essas alterações, elas podem culminar para úlceras necróticas. Então, a gente vai encontrar essas úlceras necróticas, principalmente num percentual de 30% dos pacientes, que muitas vezes ela é caracterizada no grupo de pacientes que tem algum imunocomprometimento, o que a gente chama de luz maligna. Então, geralmente, os pacientes que têm imunocomprometimento cursa com uma doença mais séria, mais grave. Aí pode aparecer nas ulcerações essas necroses, tanto na cavidade oral quanto na região da pele. A gente consegue perceber também isso. Outros sinais prodrômicos dessa condição maligna é o paciente ter febre diária, cefaleia, mialgia e artralgia. Eles vão ter todo esse quadro de prostração vinculados a essa condição. Mas podem melhorar e não procurar o atendimento. Quando essas fases não têm tratamento específico, remissão por conta de um tratamento específico, aí temos a fase terciária da doença, chamada de sífilis latente, que é um período geralmente assintomático e pode durar de 1 a 30 anos para aparecerem com os sintomas. Geralmente 30% dos pacientes desenvolvem esse estágio, que é o mais grave, então a gente tem um percentual alto com isso, principalmente na população mais senil. Duas condições vinculadas a essa sífilis terciária que nós temos que lembrar é o acometimento cardíaco deflagrado pela falência cardíaco congestiva e o comprometimento encefálico, denominado de tabes dorsales ou neurosífilis. Então, são
alterações caracterizadas pela sífilis terciária. E geralmente, quando se tem um diagnóstico para sífilis terciária, o paciente já está realmente numa fase bem debilitante da doença, né, com comprometimento neurológico importante, cardíaco. A gente consegue ainda observar, infelizmente, por mais que a doença tenha um tratamento específico, que cursa com cura, né, da doença, mesmo assim, 30% desses pacientes conseguem atingir essa fase, porque eles não procuram o atendimento, porque melhoram por conta da ausência de sintomas específicos ou melhora da condição naquela fase, né? Muitas vezes nessa sífilis terciária, aquelas úlceras, no ato de melhorar e recidivar, podem causar ulcerações mais profundas, muitas vezes perfurações oronasais ou úlceras que podem deformar áreas da cavidade oral, principalmente a língua. Então, tem essa alteração. Já para a sífilis congênita, que muitas vezes a infecção se dá durante a gestação, principalmente no quarto mês de gestação, quando isso acontece, isso é muito ruim, e com isso vai dar aquela famosa tríade de Hutchins que a gente vai ver mais para frente, porque nessa fase da gestação, quando a bactéria contamina o embrião feto, né? Porque essa fase está na parte de organogênese e também da maturação dos órgãos, o que faz com que a bactéria cause alterações importantes, que a gente vai ver mais à frente, porque geralmente essa infecção é hematogênica por via transplacentária, né? Então, sinais patognomônicos podem ocorrer através dessa tríade, que são os dentes de Hutchins, a queratite ocular intersticial, que muitas vezes provoca cegueira no indivíduo, e a surdez, que é o comprometimento do oitavo par de nervo craniano. Isso pode acontecer. Então, aqui a gente tem essa característica importante, principalmente nos incisivos, dando esse formato médio distal, essa largura maior da coroa. Com isso também a gente tem esse aspecto de fenda e barril, por conta do afunilamento do terço incisal e as chanfraduras hipoplásticas que acontecem no terço incisal também. Muitas vezes essa lesão ela é permanente, ela pode culminar para a vida adulta e muitas vezes tem que se lançar mão de facetas, restaurações mais extensas para tentar melhorar essa característica tão marcante da sífilis congênita. Então, a gente tem aqui as ilustrações mostrando esses dentes em barril, os incisivos de Hutchins, que além dos incisivos, os molares também podem ser acometidos. Eles também podem se afunilar para a superfície oclusal, formando essas projeções globulares desorganizadas na oclusal, caracterizando assim o que nós chamamos de molares em amora, Fournier ou molares de Moon. Seria o termo-chave para esse tipo de alteração. Para diagnóstico, a gente tem, no passado, outros diagnósticos específicos, como, por exemplo, a microscopia de campo escuro, impregnação pela prata, onde a gente conseguia ver o micro-organismo. Vejam que na histologia convencional a gente não tem uma especificidade, a gente tem o quê? O granuloma, que pode ser outra coisa. Né? Outra coisa interessante que no passado que se usava muito era a microscopia de campo escuro e a impregnação pela prata, e essas colorações elas não serviam para a detecção, por exemplo, das fases latentes terciárias. A gente não conseguia ver, detectar. Né? Por isso que atualmente é usado a sorologia como padrão ouro para diagnóstico. Então, a gente tem dois tipos de testes, né, sorológicos. A gente tem os não treponêmicos, que é não específico e com baixa sensibilidade. Então, a gente tem um importante exame que é feito, que é o VDRL. Lembrando que ele não é específico e tem essa baixa sensibilidade. Muitas vezes os pacientes têm que fazer complementação da sorologia com o exame treponêmico, que é mais específico e que tem uma sensibilidade maior, como por exemplo o FTABS. E a gente não tem, por exemplo, achados radiográficos característicos para essa condição. Então é mais a associação do exame clínico com
as sorologias, por caso especificamente. Muitas vezes, durante o tratamento, os pacientes têm que investigar se eles são soropositivos, porque muitas vezes uma coisa caminha com a outra, né, por ser uma IST, mas via de regra tem que se fazer o descarte para HIV, por isso que é mandatório, quando suspeitar sífilis, pedir sorologia para HIV 1 e 2. Muitas vezes, para o rastreio, né, se faz, durante a anamnese, se pergunta, né, o rastreio com relação ao parceiro sexual ou os grupos atingidos, para se fazer a pesquisa e a detecção precoce caso tenha infecção com outras pessoas. Geralmente, quando essas lesões aparecem e a gente tem as sorologias positivas, esse paciente é encaminhado para a infectologia e muitas vezes quando eles tratam, né, fazem uso da medicação específica, né, antibiótico terapia, eles melhoram e essas lesões regridem bastante, né, tanto o cancro como também as lesões de placa mucosa, as lesões que aparecem tanto durante a fase primária e secundária. A droga de escolha, como eu falei, é a antibioterapia, geralmente as penicilinas, a penicilina G, benzatina, e muitas vezes o VDRL, por ser não treponêmico e não específico, mas ele é muito utilizado para a gente fazer a investigação do tratamento, porque quando o paciente dá reativo e trata, melhora, a titulação tende a diminuir. E a gente consegue detectar isso no VDRL. Então, geralmente, os pacientes que são portadores de sífilis, tiveram o curso da doença, eles vão ter sempre a titulação presente. Né? Então, isso que vai indicar. Então, existe uma titulação padronizada, 1 para 8, 1 para 10, 1 para 20, para 30, 40, que vai indicar se ele cursa com uma doença específica, se ele precisa fazer o reforço da antibiótico terapia. Geralmente quem faz esse manejo é o profissional da infectologia, é o profissional médico. Né? Mas fica a cicatriz sorológica no exame e a gente consegue detectar se aquela pessoa no passado ou não teve a sífilis. Então vejam que dependendo da fase, o tratamento ele vai ser ou em dose única ou em 3 doses, numa concentração da medicação aqui indicada. Geralmente quem faz esse manejo é o profissional médico, tanto para a fase primária, secundária, latente precoce, ou terciária ou latente tardia, né? Então é isso. Dúvidas, perguntas? Podemos continuar? Sim. Então vamos lá. A próxima alteração é a actinomicose, que no passado o agente etiológico era um pouco divergente para alguns autores, mas atualmente é determinado que a actinomicose é uma doença bacteriana, mas no passado ela era dita como fúngica, por isso que ela recebe esse nome, né? E pode nos confundir, mas sempre lembrar que a actinomicose é uma infecção granulomatosa bacteriana. E a bactéria que causa esse tipo de alteração é a Actinomyces israelii. Então a gente não pode esquecer isso, que é uma bactéria gram-positiva e anaeróbia, que normalmente está associada à cavidade oral. Tanto que as áreas de trauma, como as lesões de tecido mole, bolsa periodontal, necrose pulpar, podem ser infecciosas, infectadas por essa bactéria, fazendo com que o paciente tenha uma evolução para actinomicose. Geralmente as regiões mais acometidas é a região submandibular, submentoniana, nasogeniana, glândulas salivares, tonsilas palatinas e língua. E geralmente ela pode ser aguda ou crônica, onde 55% dos casos ocorre na região cérvico-facial com a formação das fístulas, principalmente. Muitas vezes aquela área específica, tanto da face quanto do pescoço, vai aparecer uma expansão de tecido mole associada com linfadenopatia, gerando uma área endurecida de fibrose que lembra um aspecto lenhoso, que forma uma área central
de abscesso, o que a gente denomina isso de ponto de flutuação. Então, os pacientes apresentam esse ponto de flutuação, que é muito comum nos abscessos. Então, quando a gente pensa em actinomicose, tem que descartar abscesso dental-alveolar. Sempre fazer um bom exame físico, né, para ver, e também exame radiográfico para ver se existe associação ou se é ou não um abscesso dental-alveolar, porque ele também tem essa característica, né, de apresentar endurecimento da área com ponto de flutuação. Mas quando a gente, por exemplo, investiga essa úlcera, esse ponto de flutuação, nós vamos observar os granulomas. Geralmente a gente apresenta, se apresenta como esse granuloma, esse infiltrado leucocitário importante, associados às células epitelióides e necrose central. Geralmente encontra dessa forma. Muitas vezes essa fístula ela vai apresentar uma estrutura supurativa amarelada que a gente denomina de grânulos sulfúricos ou de enxofre. E quando existe essa associação dessas regiões aqui mencionadas, a cavidade oral, com esses sinais e sintomas aqui presentes, a gente denomina realmente de actinomicose. Quando isso acontece apenas em região de pele, quando é um abscesso dermatológico, ou muitas vezes é uma úlcera infectada com a actinomyces israelii, a gente chama isso de botriomicose. Então é a lesão específica apenas de pele, onde eu tenho esses grânulos sulfúricos. Quando eu tenho a associação com a cavidade oral, presente a gente caracteriza mais como actinomicose. Vejam aqui essas fístulas presentes em várias regiões da cabeça, do couro cabeludo, da face. A gente tem aqui mais uma vez esse ponto de flutuação, com uma tumefação dessa área, aqui com a drenagem. A gente vai ver que um dos tratamentos para esse tipo de condição é fazer a curetagem desse trajeto fistuloso e também tratar a condição que gerou. A gente tem essas nodulações encontradas na língua, que podem ou não estar associadas com a formação daqueles grânulos sulfúricos. Muitas vezes a gente tem a drenagem intraoral ou extraoral. Isso pode acontecer. Geralmente, nesses casos, é mandatório, né, fazer punção, e geralmente no esfregaço a gente consegue perceber a formação, né, a constituição da bactéria ali presente. Então, a gente consegue ver a bactéria presente nas culturas, na citopatologia e também no exame histopatológico. E geralmente, quando se faz cultura, 50% dos casos são positivos, podendo muitas vezes dar falsos negativos aí, né? Para tratamento de escolha, para a condição, a antibioterapia é vinculada, principalmente as penicilinas. Aí a gente lembra sempre da amoxicilina, que é bem aplicada para os casos, sendo que associada, né, à remoção da causa, a drenagem da lesão e a excisão do trajeto fistuloso, para o paciente ter melhora e não ter recidiva. Já a paracoccidioidemicose, ou também chamada de blastomicose sul-americana, é uma doença granulomatosa causada por um fungo específico denominado de Paracoccidioides brasiliensis, que tem uma maior prevalência na América do Sul, por isso que recebe esse nome, né? Blastomicose sul-americana. É mais característico de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o nosso caso, infelizmente. Tem uma predileção específica, né, pelo sexo masculino, na proporção de 25:1, e geralmente o grupo, a faixa etária mais atingida é a população mais senil, e também muitas vezes associada à atividade laboral do agronegócio. Então, os agricultores, por conta do fungo ser mais silvestre, né, está mais presente nessas áreas rurais de agricultura, são mais acometidos. Geralmente a infecção se inicia no sistema pulmonar, por conta da exposição aos esporos.
podendo muitas vezes ter disseminação pela via linfática ou hematogênica para outros tecidos, como a cavidade oral, onde eu vou ter úlceras eritematosas e granulosas, com esse aspecto amoriforme, lembrando amora, ou moriforme, lembrando morango. Então vão ter essas projeções pontiformes, esses granulomas eritematosos associados. A gente tem outra ilustração que mostra bem isso. E muitas vezes se assemelha bastante com o carcinoma de células escamosas. Mas muitas vezes os pacientes são assintomáticos, eles não sentem dor. É indolor, são úlceras indolores. Como a infecção pulmonar, muitas vezes se pode confundir com a tuberculose, mas a radiografia, por exemplo, ela já tem um indicativo dessa radiopacidade, mas na região hilar e no terço inferior do pulmão, diferentemente da tuberculose, que é na região hilar e no terço superior apical. Então, isso é uma diferenciação importante no exame de radiografia do tórax. A gente tem essa característica importante, né? A disseminação, a contaminação, ela ocorre na região hilar e no terço médio para inferior do pulmão, diferentemente da tuberculose, que é numa área mais superior. Uma característica importante que nós vamos observar na histopatologia, princípio de alteração, por isso que muitas vezes, para descartar carcinoma de células escamosas, se faz a biópsia da área, e na análise histopatológica nós vamos encontrar essa característica bem interessante, devido ao brotamento que existe do fungo nas células circunjacentes da área, né? Então a gente vê esse brotamento que lembra, né, a cabeça do Mickey, ou orelhas de Mickey, ou então de roda de leme ou de marinheiro, por conta do brotamento que que o fungo pode causar na área anatômica. Aqui a gente tem outras colorações, como Grocô, que é uma coloração bem específica que se faz para detectar. Então a gente tem essa alteração, veja que o granuloma aparece bastante. Então a gente vê os brotamentos, principalmente no Grocô, a gente consegue ver isso com mais facilidade. Então essas alterações importantes chamadas de cabeça de Mickey, orelha de Mickey. Aqui também a gente vê a lesão granulomatosa, né, o granuloma sendo formado, a célula gigante multinucleada, e muitas vezes na histopatologia eu não consigo ver tão bem, eu preciso lançar mão de colorações especiais, como o Grocô, para observar os brotamentos. Aí a gente consegue ver essa figura analógica que é a cabeça do Mickey, ou roda de leme ou de marinheiro, presente nas alterações pertinentes da paracoccidioide micose na histopatologia específica. Tanto na histopatologia quanto na citopatologia eu posso encontrar essa alteração. Então a gente tem aqui, ó, na cultura, eu consigo ver, na citopatologia e na histopatologia. Para o tratamento desse tipo de alteração, geralmente os pacientes têm diagnóstico por conta da lesão oral, porque muitas vezes a alteração pulmonar eles não procuram, não tem sinais e sintomas tão específicos, então as lesões orais começam a aparecer, eles começam a perder os dentes, porque eles cursam com a doença periodontal séria, as bolsas periodontais são bem contaminadas com esses esporos, aí geralmente eles procuram o atendimento por conta disso. A gente vê, ó, doença periodontal bem ativa. E o tratamento, muitas vezes, os pacientes são encaminhados para DIP, né, para infectologia, para fazer o manejo e o tratamento, visto que o tratamento é feito com derivados da sulfa, principalmente o Bactrim é bastante utilizado. Quando os pacientes, por exemplo, têm resistência ou têm alergias à sulfa, eles são forçados a usar outro tipo de tratamento. Aí a gente tem a
um importante imunobiológico, imunossupressor, que é a fotericina B intravenosa, que é dada a nível hospitalar. Então, o paciente tem que ficar internado para fazer uso dessa medicação, ou então antifúngicos intraorais, como o itraconazol, que muitas vezes ele tem sua restrição à sua administração por ser hepatotóxico, né? Então, geralmente, ele é lançado mão quando se tem a resistência para essas medicações mencionadas anteriormente. Ok, gente?